Bom dia, pessoal. Feliz de estar aqui. Vou contar um pouco para vocês do Serrapilheira, que vocês já devem conhecer, um instituto que foi criado, começou suas atividades no ano passado, e ele foi criado para apoiar a ciência e a divulgação científica no Brasil. No ano passado a gente teve a nossa primeira iniciativa, que foi uma chamada pública que selecionou os cientistas, que a Maiana comentou agora, e esse ano a gente lança o programa de divulgação, apoio a projetos de divulgação, com o Camp Serrapilheira, que é uma chamada pública que inclusive está aberta até o final do mês. Todos que têm projetos de divulgação científica são convidados a participar. Eu vou contar um pouco para vocês como foi pensado o programa e depois a gente conversa respondendo a questões que vocês possam ter. A ideia do Camp Serrapilheira não é ser um edital que apoia diretamente os projetos com dinheiro. A gente achou que era bom mapear o que existe por aí afora. Claro que a gente conhece os nomes mais relevantes da divulgação científica no Brasil, mas a gente também acredita que existe muito projeto independente, muita iniciativa boa sendo feita por aí que não está tão visível. Então a ideia de lançar uma chamada pública é um pouco abrir esse espaço. E a ideia de não ser uma chamada pública que aprova e financia diretamente os projetos é abrir um espaço de facilitar o encontro entre todos que fazem divulgação científica, né? Então o edital agora, nessa primeira fase, ele seleciona propostas de sessão para um evento que acontece em setembro. As pessoas que forem aprovadas nessa primeira etapa vão ser convidadas a ir ao Rio na primeira semana de setembro para participar do Camp, que vai ser um evento de 4 dias com atividades de workshop, mesa redonda, sessões de trabalho prático, e entre divulgadores e cientistas com atividades de divulgação. A ideia é mesmo, o nosso princípio é que todos ganham em facilitar essa relação, né, entre os cientistas que produzem pesquisa de qualidade e a comunidade das pessoas que fazem divulgação científica, sejam elas cientistas ou não. A ideia do programa de divulgação científica do Serrapilheira passa um pouco por aí, em criar oportunidades para que um grupo tenha mais acesso ao outro. Então, a gente vai ter divulgadores com mais acesso a mais pesquisas e cientistas com mais sensibilidade para as várias maneiras de divulgar a ciência. Os pré-requisitos para participar do edital são fazer parte de uma iniciativa já estruturada. Isso não quer dizer ter um CNPJ. Basta ser uma iniciativa que existe de maneira independente do seu autor enquanto pessoa física. Então, valem blogs, valem redes online, valem projetos de organizações privadas, valem projetos de ONGs, escolas, universidades, projetos artísticos, tudo isso. E também é um requisito que a pessoa e a iniciativa, a organização, tenham uma experiência prévia com divulgação científica. Esses são os únicos 2 critérios eliminatórios de elegibilidade. O principal é isso, a gente está preparando atividades muito interessantes para setembro, então eu encorajaria todo mundo a participar, porque a programação vai estar boa. O edital está disponível no site do Serrapilheira, www.serrapilheira.org. Tem no menu superior, tem uma seção chamada pública, e é ali que a gente lista todas as chamadas que estão abertas ou que já foram feitas pelo Serrapilheira. A primeira chamada desse menu hoje é a chamada do Camp. Vocês podem abrir e pesquisar. Começando com as perguntas, então. @Gui Ximenes, vulgo Guilherme do Olá Ciência, que está aqui, perguntou se somente os projetos do Camp poderão participar da chamada privada de financiamento. Eu acho que ele se referiu à segunda parte. Sim. A segunda parte do Camp, então, as 50 pessoas que forem selecionadas para participar do evento vão ser convidadas a apresentar projetos para receberem apoio financeiro do Serrapilheira. Então, sim, vai ser privada, só quem passar na primeira fase vai ter essa oportunidade dentro desse programa. Claro que existem outras maneiras e haverão outras oportunidades também
divulgação científica no Serra Pilheira mais para frente, mas no momento esse é assim um corte. Maravilha. Pergunta do Descascando a Ciência. Se existe um direcionamento para as sessões que devem ser propostas para o edital do Camp Serra Pilheira? A gente tem recebido algumas dúvidas como essa, que é que tipo de sessão eu devo apresentar. O fato de ser um campo aberto, ele é proposital. A gente quer analisar a capacidade dos proponentes em oferecer algo interessante. Então, assim, a gente não está procurando apresentações institucionais que sejam meramente institucionais. Acho que tem que ter um bom balanço entre o conteúdo, que seja interessante, e a forma como a apresentação vai ser feita também deve ser levada em conta, né? Mas, de fato, é uma coisa aberta, você pode propor qualquer coisa, desde discutir um assunto científico e abordá-lo da maneira que você propõe ali, fazer um recorte, ou você pode contar a trajetória da sua iniciativa, da sua instituição, mas, claro, fazendo uma proposta interessante de como fazer isso, né? É um campo aberto, é uma sessão, não precisa estar vinculado ao projeto que você deseja propor para o Serra Pilheira no futuro, e nem necessariamente tem que estar ligado a um projeto que você esteja fazendo agora, assim, é livre. Eu acho que são duas coisas, eu entendo, fundamentais. Primeiro, traduzir a ciência para uma linguagem palatável, né, para a população, e isso é extremamente importante porque a gente dá um retorno, né, para a população do dinheiro que é investido em ciência. E a outra coisa é motivar jovens, crianças a gostarem de ciência, né? A gente brinca sempre, a Eliana que está aí, que é a nossa grande divulgadora, que a gente tem que contaminar os jovens com o vírus da curiosidade e que nunca mais eles sejam descontaminados, né? Realmente, e não só os muito jovens, né, como as crianças, mas também os pais desses pequenos jovens, porque essa relação é importante. Mais uma pergunta aqui do projeto Filos. Como se espera ser a proposta a ser enviada no edital? Aí, essa pergunta foi meio abrangente. Eu queria que vocês esclarecessem um pouco uma dúvida que a gente também teve, de se o edital é já para propor o seu projeto, uma coisa inovadora, ou se é só para você expor o seu arcabouço como projeto e propor a sessão específica para o Serra Pilheira. Como eu disse, a sessão que você vai propor nessa primeira fase, ela é livre, ela não tem necessariamente que estar conectada com o projeto que você deseja apresentar depois. Isso vai ser discutido na segunda etapa e, claro, a gente vai receber essas propostas. A ideia é que você proponha a sessão mais interessante, você pense no melhor que você tem para mostrar para esse grupo de 50 pessoas que vão ter sido selecionadas para estar lá no camp. Tiago Alfenas perguntou aqui qual é o limite de idade para enviar propostas e o que caracteriza um jovem cientista. Uma pessoa idosa com pouco tempo de atuação na área pode ser considerado um jovem cientista? Acho importante falar. Bom, esse era um critério da chamada de pesquisa, então esse critério não se aplica para do campo. Se vocês lerem as regras do edital, vocês vão ver que não tem nenhuma restrição de faixa etária nem de background, né, de formação. Mas mesmo no edital da pesquisa, a ideia de jovens cientistas era a idade científica, era a idade contada a partir do término do doutorado. Então, uma pessoa de 150 anos que tivesse acabado o doutorado agora poderia participar. Jovem há mais tempo, como diz a Márcia. Mais especificamente sobre o camp. Um projeto pode mandar mais de uma sessão, mais de uma proposta de sessão. Por exemplo, o Dispersense tem 7 pessoas. Dispersense pode mandar 7 projetos para o camp do Serra Pilheira? As inscrições, elas são individuais, então uma organização que tenha muitas pessoas, não tem problema uma organização mandar mais de uma proposta, mas as inscrições são individuais. Não é possível fazer uma inscrição em nome de um grupo, porque a gente o que está previsto é uma pessoa por projeto. Então, num caso como esse, se são 7 pessoas na organização, vocês vão ter que pensar em 7 sessões, com inscrições diferentes, e não existe nenhum compromisso da parte do Serra Pilheira em aprovar todo mundo
porque um foi aprovado. Na verdade, não é uma dúvida, é uma sugestão, que inclusive eu ia enviar ao Serra Pilheira. É fundamental que vocês ressuscitem a Ciência Hoje e a Revista de História da Biblioteca Nacional. Eram dois veículos importantíssimos de divulgação científica e que, por razões econômicas, deixaram de circular nas bancas. E o que está acontecendo é que, com a morte dessas duas revistas, nós, cientistas que tradicionalmente escrevemos artigos de divulgação científica, não temos mais onde publicar. Sugestão anotada, Walter. Obrigada. Tem uma pergunta do Hugo aqui. Olá, bom dia. Primeiro, parabéns. uma iniciativa fantástica, né? Acho que tem que ser aplaudida mesmo. E não sabia dessa coisa do imposto, aquela raiva, né, que vem junto. A minha dúvida é a seguinte: no camp, vocês vão abrir, lá está no edital dizendo que vocês vão abrir para o público, mas ainda está uma coisa, me parece que um pouco incerta. Porque vai haver algum momento onde a gente vai entender que tipo de público vai existir, porque até mesmo para propor uma sessão, é importante a gente saber mais ou menos o que vai ser o perfil, se vai ser escola, se vai ser aberto para todo mundo. Não, o perfil que você tem que ter em mente é o grupo, né? E o grupo são outros divulgadores científicos de formação científica ou de formação outra. Então esse é o seu público-alvo, se você quer pensar em ter um público. As atividades do camp que vão ser abertas ao público, elas ainda estão sendo definidas. O princípio é que, fazendo uma coisa, fazendo um investimento em divulgação científica, que é uma seleção para um grupo pequeno, a gente gostaria também de dar um pouco disso para a comunidade em geral. Então a gente está montando uma parte das atividades abertas ao público, mas a maioria delas vai ser fechada para o próprio grupo. Bom dia. Na verdade, eu tenho duas dúvidas muito parecidas com relação à estrutura da proposta da sessão. Uma é se existe um limite de tempo, qual é o limite mínimo e qual é o limite máximo. E se a gente teria como conhecer quais os recursos, porque como vai ser uma coisa presencial, às vezes para que a estrutura da sessão fique mais interessante, é legal a gente conhecer que tipo de recurso a gente vai ter, né? Espaço, recurso de áudio, de vídeo, enfim. E por fim, se essa sessão tem que estar concentrada na pessoa que vai enviar a proposta de sessão, ou se ela pode incluir alguma outra pessoa. Como eu disse agora há pouco, as inscrições são individuais, então se você é parte de um grupo, cada pessoa do grupo tem que propor uma sessão diferente, isso é importante notar. Então não adianta fazer duas inscrições de pessoas diferentes propondo a exata mesma coisa. Ah, tá. Do mesmo projeto você ter duas sessões aprovadas. Não, com certeza. A gente tem liberdade total sobre isso. Inclusive, cada pessoa pode mandar até duas propostas de sessão. Então, é pouco provável que a gente selecione duas propostas da mesma pessoa, mas acho provável que a gente selecione mais de uma proposta da mesma organização, caso elas passem pelos critérios de seleção. Então, não existe nenhuma limitação quanto a isso. Fiquem livres. Sobre o tempo, eu não sei se você chegou a visitar o formulário de inscrição, mas lá tem um menu onde você escolhe quanto tempo vai durar a sua sessão. Os tempos que estão disponíveis lá são bastante longos. É possível que a gente tenha que negociar e adaptar, mas a gente quer prever o que cada proposta está esperando. Então tem lá um menu, você só escolhe o formato da sessão e a duração dela. Eu queria fazer uma pergunta sobre o workshop, a proposta dessa sessão. Ela solicita 2 facilitadores ou indicação, né? Eu tenho dúvidas na questão dos facilitadores. A gente indica facilitadores ou diz que precisa de facilitadores? Porque na sessão workshop está lá solicitando a indicação do tempo e dizendo que para incluir facilitadores. A ideia é que a proposta venha da pessoa que vai facilitar, porque como cada proposta é individual, a ideia é que ela venha da própria pessoa que vai comparecer ao evento. A gente tem recebido essa dúvida sobre
Se eu fizer uma inscrição e não puder ir, se eu posso mandar alguém do meu grupo me representando. Acho que isso tem que ser discutido depois, caso a caso. Então, a ideia, no caso do workshop, é que você possa facilitar, e caso você precise de apoio técnico, pessoas, para a gente ser informado disso, e é uma questão de produção. Não é necessário, não. O facilitador, em termos de conteúdo, o inscrito deve ser o guardião do conteúdo da sessão proposta. Essa é. Bom dia. Hoje em dia, a maioria da divulgação científica é feita por meio da internet, por YouTube, Facebook, ou então por mídia escrita. A gente tem, por exemplo, a Scientific American. Queria saber se vocês têm alguma iniciativa ou ambição de levar os cientistas para a mídia aberta, porque é um público que normalmente não é atingido por essas mídias, e seria uma outra parcela da população que seria atingida. Então eu queria saber se vocês têm alguma ideia, ambição ou iniciativa de levar os cientistas desse projeto para algum programa da TV aberta, por exemplo. Dentro dessa iniciativa do Camp, a gente não tem nenhum caminho desenhado para dialogar necessariamente com a imprensa aberta, mas o Serrapilheira faz esse trabalho. A gente quer criar essa facilitação, né? Que seja mais fácil para a imprensa aberta, como por exemplo a televisão, encontrar pautas interessantes científicas, e que seja mais fácil para os cientistas encontrarem espaços na televisão ou onde quer que seja para divulgarem o seu trabalho. Então, isso é uma preocupação do Instituto, mas não é necessariamente um encaminhamento do Camp Serrapilheira. Nós tivemos uma iniciativa que foi de novo da Eliana Dessen, de divulgar também em metrô, estação de metrô. E eu acho que foi uma iniciativa muito bem sucedida, que a gente quer ampliar. Essa não é uma iniciativa do Serrapilheira, né? Só para pontuar e deixar clara a separação das coisas, a divulgação no metrô é outra iniciativa. A divulgação do Genoma vai ter um Lightning Talk só dela, brevemente. Agora aqui, Luiz. Parabéns, Serrapilheira, por financiar, principalmente no início, a pesquisa e agora a divulgação científica. A minha dúvida é em relação ao que vocês consideram como divulgação científica clássica, que aparece no edital. O que para vocês vai ser divulgação científica clássica? A gente quis trabalhar uma ideia de que, para muitas pessoas, a noção de divulgar a ciência, ela é uma noção de traduzir, simplesmente traduzir o que tem sido produzido na ciência para uma linguagem mais acessível. A gente considera, claro, que isso é divulgação científica, mas que isso é só uma maneira de fazer, que existem muitas outras. Então, ao criar essa distinção, que a gente não vai necessariamente apoiar só essa visão mais clássica da divulgação científica, é para enfatizar que outras iniciativas que partam de outra abordagem da ciência, por exemplo, que enfatizem o processo científico, a maneira de fazer, ou a figura do cientista, elas também vão ser bem-vindas. E iniciativas, enfim, que não sejam uma mera tradução do conteúdo da ciência para uma linguagem mais fácil, elas são muito bem-vindas também. Mas claro que essa noção de traduzir o conteúdo é importantíssima, é que a gente considera que isso já está dado, né? Que as pessoas... não, estou trabalhando com uma noção um pouco mais antiga. Não, só um comentário rapidinho, que eu acho que é importante também desmistificar a figura do cientista, não achar que cientista é aquele indivíduo no laboratório explodindo tudo, né? Cientista é gente normal. E eu acho que vale a pena também. Né? Mas pelo menos tenta a gente passar a imagem que cientista é gente normal. Né? Oi, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho uma dúvida em relação, eu acessei lá o formulário e tem as sessões, então tem uma sessão 30 minutos, 1 hora, o workshop, e se eu não me engano, eu não consegui conferir aqui agora, mas tem uma mesa redonda também. Isso. E eu queria entender um pouco mais sobre o que é a mesa redonda, no sentido que agora você falou que vai ser individual, inscrição e tudo mais. Só queria saber um pouquinho mais sobre isso. Bom, a ideia é que a gente vai ter um grupo de pares, né? As 50 pessoas selecionadas para participar, elas são todas pessoas com atividades muito próximas, seja na divulgação ou na pesquisa científica. A ideia é a gente selecionar um grupo com bastante afinidade. Então, se você propõe uma mesa redonda como uma iniciativa individual, a ideia é que você organize dentro desse grupo, você encontre ali os participantes, você propõe um debate para a mesa redonda.
Não é como nos congressos, onde normalmente você convida especialistas, e é mais um convite para o debate com pares que vão estar presentes ali. É um formato desafiador para um evento desse, mas é uma possibilidade. Muito obrigado pela apresentação e também parabéns e obrigado pelo Serrapilheira. Minha dúvida é com relação ao perfil de quem pode participar. O que é considerado ter experiência com divulgação científica? Tem um tempo determinado? O que é considerado essa experiência? Bom, a experiência com divulgação científica significa você já ter feito isso antes. Mesmo que a iniciativa que você tem agora seja a sua primeira, se ela já existe há um tempo e ela é... Quanto que é esse tempo? Não existe um limite de tempo, é mais pelo corpo do trabalho. Então, se é uma coisa que começou ontem, é difícil a gente aprovar. Mas se é uma coisa que você consegue identificar uma trajetória ali, não precisa ser de muitos anos, nem nada. Não existe um limite de tempo. Eu estou perguntando, eu acabei de voltar do concurso do FameLab que aconteceu lá no Museu da Manhã, e foi uma dúvida de todos eles, porque alguns participavam já de iniciativas, de canais, enfim, mas outros não. E aí eles, será que isso já conta como uma participação, como uma experiência em divulgação científica? Você pode argumentar. Eu não sei como vai ser na seleção, porque se houverem candidatos com muito mais experiência, com uma experiência muito mais relevante, acho que fica um pouco desleal, né? Mas o princípio é que, se você acha que você já teve experiência com divulgação científica, me conta como foi essa experiência. O formulário está aberto para isso. E aí, claro, a gente vai avaliar. Perfeito, obrigado. Então, muito obrigado, Natasha, por ter vindo do Rio de Janeiro para fazer essa sessãozinha do Serrapilheira aqui. Maiana, sempre disponível para a gente, divulgação científica, apesar de ser extremamente requisitada. Que a gente influencie muitos projetos de divulgação científica novos com esse campo de Serrapilheira, com conhecer, e que agora sejam ares novos na ciência, que não tenha mais regresso. Muito obrigado. Obrigada. Só para avisar, um último aviso é que todas as regras e detalhes sobre como vai funcionar a etapa 1, a etapa 2, cronograma, pré-requisitos e perguntas do formulário, tudo isso está disponível no site do Serrapilheira. E as informações sobre o formulário, claro, no formulário. A gente também tem um e-mail para tirar dúvidas, que é divulgaçãocientifica@serrapilheira.org, sem cedilha e sem tio, claro. E seguimos essa conversa até o final do mês, abertos a receber as suas propostas. Obrigada. Eu queria só fazer mais um aviso. Eu estou com uma coluna semanal na Rádio USP. Se alguém tiver um projeto, um trabalho científico que queira que eu divulgue, me manda que a gente vai fazer isso também, tá bom? Tem o do genoma, se você quiser divulgar, fica à vontade. Tá bom. É mais genética, genoma, células-tronco, né, nessa área. Porque tem outros colunistas que falam de física, de outros assuntos. Maravilha, muito obrigado, Maiana.